Boa noite. O presidente da Petrobras pede demissão e ações da empresa despencam na bolsa aqui e no exterior. Em pronunciamento, Temer confirma Ivan Monteiro para o lugar de Pedro Parente e diz que não haverá interferência na política de preços. Tragédia que matou 7 pessoas no Largo do Paissandu completa um mês. Acampados em barracas na rua, vítimas dizem que a prefeitura exige comprovante de endereço para pagamento de auxílio moradia. Dono de transportadora que ameaçava motoristas por áudio no WhatsApp é preso. É o primeiro na operação que investiga a prática de lockout. Ex-presidente da Câmara é condenado a 24 anos de prisão. Eduardo Cunha foi considerado culpado por corrupção e lavagem de dinheiro. E na Espanha, escândalo de corrupção parecido com a Lava Jato derruba o primeiro-ministro. Ele já foi substituído pelo chefe do Partido Socialista. Líderes europeus gostaram. Você acompanha estas e outras notícias após o intervalo. Até já. Um mês depois do incêndio seguido de desabamento em prédio no Largo do Paissandu, no centro de São Paulo, 2 pessoas ainda estão desaparecidas. Os ex-moradores continuam acampados em barracas nas ruas. A TV, na praça ocupada, distrai as crianças. Perto de uma centena delas está vivendo no acampamento. Na tela, o programa é sempre o mesmo. Desenho. Cerca de 300 pessoas permanecem no Largo do Paissandu, um mês depois do desabamento que matou 6 pessoas e deixou 2 desaparecidos. A prefeitura diz que das 171 famílias cadastradas, 153 já foram contempladas com o auxílio aluguel de R$ 400 por mês. Mas no acampamento, desabrigados dizem que não estão recebendo e relatam dificuldade para conseguir o benefício. Eles querem comprovante de residência, nem todo mundo tem. Os que mais receberam são os que não estão aqui, que não moravam lá. A Defensoria Pública tenta na Justiça uma indenização e a transferência das famílias para algum prédio desocupado no centro. Faz quase uma semana que venceu o prazo estabelecido pela Justiça para que a Prefeitura instalasse banheiros químicos aqui. A administração municipal diz que os equipamentos ficaram presos em um dos bloqueios dos caminhoneiros. Por enquanto, o pessoal está se virando com aqueles 4 banheiros químicos que serviam aos bombeiros. Foram as famílias que impediram que eles fossem retirados quando o trabalho de resgate terminou. Daí fica esse monte de mau cheiro, você já percebeu, né? Fica esse mau cheiro. E tanto de gente que tem aqui, né? 4 banheiros, você acha que dá para todo mundo? Não dá, né? Na cozinha improvisada, panelas cada vez mais vazias. O Marcos, um dos responsáveis pelo preparo, diz que a comida está sendo racionada para servir a todos, já que as doações diminuíram muito. Bota óleo, tá? Mistura sem palavra, né? E gás e água. Carne, ovo, não... Carne e ovo, nossa, faz tempo que não sabem o que é carne e ovo. Só salsichas. Mas graças a Deus, nós não estamos reclamando. Desde ontem, os moradores do prédio vizinho ao que desabou já podem voltar para casa. Apenas um imóvel permanece interditado. Segundo a investigação, na qual 34 pessoas foram ouvidas, o incêndio foi causado por um curto-circuito numa tomada no 5º andar do prédio. Um outro inquérito apura a cobrança de aluguéis nos prédios invadidos. Em nota, a Prefeitura não respondeu sobre a burocracia exigida para o pagamento do auxílio moradia e disse que estuda o caso de 171 famílias que não constam no cadastro da Secretaria Municipal de Habitação, mas se dizem vítimas. 77 demonstraram vínculo de moradia no edifício e foram chamadas para fazer o cadastro. Sobre os banheiros químicos, a Prefeitura afirmou que vai instalar ainda hoje outras 10 unidades no Largo do Paissandu. Redução no preço do diesel começa a chegar aos postos de São Paulo. No entanto, o desconto integral de 46 centavos ainda não está sendo aplicado. Segundo o governo, o estabelecimento que não repassar os valores ao consumidor poderá ser multado ou até interditado.
Aqui nesse posto de gasolina da Avenida 9 de Julho, na zona sul de São Paulo, o litro do óleo diesel estava sendo vendido hoje por R$ 4,19. Ontem esse preço estava em R$ 4,29, portanto 10 centavos de diferença de ontem para hoje. Eu conversei com um dos frentistas que não soube determinar ao certo quando o desconto aí ampliado de 46 centavos vai chegar de fato aqui às bombas. O fato é que no final da tarde de hoje, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, publicou uma portaria do Ministério da Justiça determinando que esse desconto de 46 centavos chegue às bombas de todos os 42 mil postos de todo o Brasil em até 72 horas, que daria aí um prazo de até segunda-feira da semana que vem. Os postos que não repassarem esse desconto estão, segundo o governo, sob pena de uma multa. Bem, quem também falou sobre esses descontos foi a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, que deu um prazo aí um pouco maior de 2 semanas para que esse desconto chegue às bombas de todo o Brasil. Segundo a ANP, esse prazo de 2 semanas é maior porque muitas distribuidoras ainda têm estoque de antes do anúncio de 46 centavos e também porque cada estado do país tem a sua própria alíquota de ICMS, que incide sobre o preço dos combustíveis. E o governo federal criou nesta sexta-feira um disque denúncia para os caminhoneiros de todo o país denunciarem postos de combustível que não estão aplicando desconto. Para denunciar, basta enviar uma mensagem pelo WhatsApp para o número 61 99149 6368. Com o fim da paralisação dos caminhoneiros, o colorido das frutas e verduras volta à CEAGESP. Para normalizar a distribuição, a central vai funcionar 24 horas até o dia 9 de junho. O Tiago vem da cidade de Santos, no litoral paulista, até a CEAGESP 5 vezes por semana para comprar frutas e verduras. A lista era grande. Abacaxi, um pouquinho de mamão, um pouquinho de melão, mas ainda não está o normal. Maracujá também deu uma boa subida, mas pelo menos já está aparecendo um pouquinho no mercado. Os serviços no maior entreposto da América Latina foram restabelecidos durante o feriado. Hoje, o Ivan vendeu bastante tomate, a um preço abaixo da média, R$ 40 a caixa, que no começo da semana chegou a custar R$ 120. Somente aquelas produções próximas de São Paulo foi comercializada, mas com restrições também, né? Por isso que os preços subiram, tá? Porque o comércio solicitou uma produção em que não tinha. Este movimento de caminhões, fornecedores, carregadores e clientes, há 2 dias não se via por aqui. Toda essa loucura é um bom sinal, já que o abastecimento de produtos chega quase a 100%. Algumas frutas, como mamão e melão, vieram em pouca quantidade. No box do Valmir, por causa da falta de combustível, um caminhão carregado de pinha, que vem do sul do país, ainda não conseguiu chegar. Mas a gente já está vendo que já está chegando hoje e tal. As frutas mais longas, provavelmente entre hoje, amanhã e segunda-feira já esteja tudo aí. Os portões da CEAGESP estão abertos 24 horas para carga e descarga de mercadorias, desde o dia 30 de maio, e vão permanecer assim até o dia 9 de junho. Já dá para encontrar por aqui bastante milho, um artigo muito procurado neste mês por causa das festas juninas. Sexta-feira passada veio pouco, sábado não veio nada, segunda veio praticamente nada, que veio um caminhão não é nada no mercado, né? Na terça também só veio um caminhão, na quarta normalizou aí uns 70%, ontem uns 80%, hoje já chegamos quase no 100%. 60% dos produtos consumidos na Grande São Paulo saem da CEAGESP, totalizando 37 municípios. Para carregar tudo isso não é fácil, mas ainda bem que está compensando depois de tantos dias parados. Hoje você vai levar esse caminhão aí cheio? Pretendo, né? Vamos ver se eu consigo. Caminhoneiros autônomos que estavam parados no Porto de Santos voltaram ao trabalho hoje. Há dias, a Força Nacional de Segurança atuava para liberar os acessos ao porto. O Sindicato das Agências de Navegação Marítima diz que as operações devem demorar 10 dias para voltarem ao normal. Na noite de ontem, após negociação com o governador de São Paulo, Márcio França, a categoria decidiu acabar com a paralisação.
Os motoristas retornaram às atividades nesta madrugada. Entre os pontos acordados estão o parcelamento do IPVA em 6 vezes e a garantia de mais 6 locais de parada para os caminhoneiros nas estradas. O prejuízo da suspensão completa do fluxo de caminhões no Porto de Santos é de mais de 370 milhões de reais. Os Correios estimam que serão necessários 15 dias para regularizar as entregas prejudicadas pela paralisação. Segundo a empresa, o volume de entregas foi cerca de 50% menor desde o início da paralisação. Muitos veículos não conseguiam chegar ao destino por causa dos bloqueios ou falta de combustível. Os prejuízos ainda não foram calculados. Para agilizar a distribuição da carga acumulada, a empresa disse que trabalha com jornadas maiores para os empregados e houve contratação de mão de obra temporária. A Polícia Federal fez a primeira prisão por suspeita de lockout, que é quando patrões incentivam a paralisação de funcionários para obter os benefícios. O detido é um empresário do Rio Grande do Sul. Vinícius Pellens foi o primeiro preso por suspeita de lockout desde o início da paralisação dos caminhoneiros no dia 21 de maio. Ele é dono da empresa de logística Irapuru, de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. A prisão de Pellens acontece dentro da Operação Unlocked, que investiga autores de agressões aos caminhoneiros e empresários que teriam incentivado a paralisação. Pelo menos 54 inquéritos já foram abertos. Agentes fizeram buscas e apreensões nas cidades gaúchas de Vale Real e Caxias do Sul, onde fica a sede da empresa Irapuru. Vinícius Pellens é investigado por atentado à liberdade do trabalho, ameaça e associação para o crime. Um áudio atribuído a Vinícius Pellens, no qual ele ameaça os caminhoneiros que continuavam a trabalhar depois do início da paralisação, foi divulgado pelo jornal O Estado de São Paulo. A gravação teria circulado em grupos de WhatsApp usados pelos caminhoneiros e foi incluída no inquérito que deu origem à prisão do empresário. Ô, nego, para teus caminhão ali. Vieram falar aqui que ali no Alto Feliz tu tá andando com milho. Não leva milho, não faz nada para Grossul. Os guris já estão ligados. Tem uns caras escondidos ali nos Morros das Batatas, ali para cima. Agora ninguém mais vai subir, ninguém vai descer. Para os caminhão. Em seu site, a transportadora Irapuru informa que presta serviços de movimentação e armazenagem de carga em todo o território nacional, Argentina e Uruguai. Procurado, o advogado de Vinícius Pellens, Lúcio de Constantino, não atendeu às nossas ligações. O presidente Michel Temer anuncia Ivan Monteiro como novo presidente da Petrobras. O até então diretor financeiro da estatal substitui Pedro Parente, que pediu demissão mais cedo. Em pronunciamento agora à noite, Temer disse que não haverá interferência na política de preços da petroleira. Escolhido hoje como interino, Ivan Monteiro, que já é diretor da Petrobras, será recomendado ao Conselho de Administração para ser efetivado na presidência da Petrobras. Declaro também que não haverá qualquer interferência na política de preços da companhia. Ivan Monteiro, naturalmente, é a garantia de que esse rumo permanece inalterado. Pedro Parente estava no cargo há 2 anos, mas não resistiu à pressão por mudanças na política de preços da estatal e a paralisação dos caminhoneiros. A saída dele era, inclusive, uma das reivindicações da categoria. O pedido de demissão foi acertado após reunião com o presidente Michel Temer no Palácio do Planalto. Depois do encontro, Pedro Parente comunicou a saída por meio de uma carta na qual escreveu: a greve dos caminhoneiros e suas graves consequências para a vida do país desencadearam um intenso e, por vezes, emocional debate sobre as origens dessa crise e colocaram a política de preços da Petrobras sob intenso questionamento. Poucos conseguem enxergar que ela reflete choques que alcançaram a economia global com seus efeitos no país.
A saída de Pedro Parente acontece em meio ao desgaste e às pressões sofridas durante os protestos dos caminhoneiros e dos petroleiros. As duas categorias fizeram críticas à política de preços de combustíveis da estatal. O modelo também vinha sendo criticado tanto pela oposição quanto por muitos aliados da base do governo. Desde julho do ano passado, o preço da gasolina e do diesel nas refinarias dispararam mais de 50%. Pedro Parente declarou em mais de uma ocasião que não mexeria na política implantada. O presidente Michel Temer chegou a afirmar que poderia fazer mudanças, mas depois voltou atrás, dizendo que iria preservar o modelo. No acordo para encerrar a paralisação dos caminhoneiros, que durou 10 dias no país, o governo reduziu em 46 centavos o preço do litro do diesel nas refinarias. O valor ficará congelado por 60 dias e depois reavaliado a cada mês. Ficou acertado que a União vai compensar eventuais prejuízos da Petrobras. O subsídio custará quase 10 bilhões de reais ao Tesouro Nacional. Na carta de demissão, Pedro Parente também disse que a permanência dele na presidência da Petrobras deixou de ser positiva e também de contribuir para a construção de alternativas que o governo teria pela frente. Ele também falou que os resultados da companhia refletem o acerto das medidas que sua equipe tinha tomado e que essas medidas vão muito além da política de preços. No primeiro trimestre desse ano, a Petrobras saiu do vermelho após 4 anos de resultados negativos. O lucro líquido foi de quase 7 bilhões de reais. Parente estava no cargo desde 1º de junho de 2016, portanto, há exatos 2 anos. Ele substituiu Aldemir Bendini, que tinha renunciado ao cargo e que seria preso 1 ano depois na Operação Lava Jato. As ações da Petrobras chegaram a cair 21% e fecharam o dia com queda de 14,9%. A Bolsa de Valores terminou o dia com 0,63% de alta. A demissão de Pedro Parente repercutiu entre os pré-candidatos à presidência da República. Pelas redes sociais, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, partido ao qual Pedro Parente é afiliado, afirmou que não se pode desperdiçar o trabalho do executivo à frente da estatal, mas defendeu a discussão sobre uma política de preços de combustíveis que, preservando a empresa, proteja os consumidores. Ciro Gomes, do PDT, que chegou a pedir publicamente a demissão de Parente, disse que a saída dele não é suficiente. Mas não basta demitir o seu Pedro Parente. É preciso exigir que a política de preços que ele impôs seja trocada. O pré-candidato Flávio Rocha, do PRB, criticou as gestões dos últimos 3 presidentes da Petrobras e destacou que o problema da estatal não é a política de preços, e sim o monopólio. Guilherme Boulos, do PSOL, elogiou a saída de Parente. Para ele, a política de preços da Petrobras foi desastrosa. O único que defendeu Parente foi João Amoedo, do Novo. Para ele, a velha política afasta os bons profissionais. Pré-candidato do DEM, Rodrigo Maia, lamentou a saída de Parente e disse que a questão da redução dos preços dos combustíveis poderia ter sido resolvida sem intervenção. Manuela Dávila, do PCdoB, destacou que Parente foi botado para fora por pressão popular. Os demais pré-candidatos à presidência da República, até o momento, não se manifestaram sobre a saída de Parente. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Até poucos dias atrás, todas as avaliações negativas sobre o governo eram acompanhadas de uma conjunção linguística. Entretanto, admitia-se que o governo é corrupto e politicamente desastroso, mas acrescentava-se, entretanto, a gestão Temer avançou na economia. O caminhonaço e suas consequências, entre elas a saída de Pedro Parente da presidência da Petrobras, eliminaram do enredo o entretanto. Generalizou-se o naufrágio. A água invade a área econômica. A subvenção que fabricou uma redução do preço do óleo diesel aumentou o déficit público e desfigurou a gestão ortodoxa de Temer, agora de viés populista. Ninguém sabe como ficará a política de preços da Petrobras. E os 10 dias sem caminhão e com desabastecimento resultaram num baque com reflexos na economia, que já seguia uma curva descendente.
Já não é improvável um PIB abaixo dos 2%. Se o governo de Michel Temer fosse um filme, seria fácil resumir o enredo. Bastaria dizer que o filme é sobre uma embarcação temerária, uma tripulação alienada e uma imensa pedra de gelo. Tudo muito parecido com Titanic. Enquanto o transatlântico afunda, Temer ordena à orquestra que continue tocando. Serão 7 meses a caminho do fundo. Sofrem mais os passageiros que viajam no porão, perto da casa de máquinas. Quem observa os candidatos à sucessão fica com a incômoda impressão de que faltam ao Brasil, principalmente, botes salva-vidas. Boa noite. Em meio à crise no abastecimento, empresas que utilizam veículos sustentáveis foram beneficiadas. O Silvio foi caminhoneiro durante 9 anos. Há 1 ano, trabalha como ciclista, levando mercadorias para vários pontos da cidade. A mudança para mim foi excelente. Eu melhorei muito minha saúde, eu posso conviver mais com a minha família. O caminhoneiro, ele não sabe se volta para casa. Ele sabe que sai, mas não sabe que volta. De carteira assinada, ele pedala esta bicicleta cargueira elétrica com capacidade de levar até 100 quilos. O ciclista que anda em São Paulo trabalhando pelas ciclofaixas anda em média 80 quilômetros por dia. E para andar tudo isso tem que ter combustível, que dá para levar na mochila. Um exemplo disso é o Silvio, que está levando água e um pacote de bolachas. As bebidas e alimentos são dessa loja que optou por transportes ecológicos. Como a gente tem lojas grandes e lojas pequenas, a gente pretende fazer a logística entre as lojas. Que a bicicleta é um meio de transporte alternativo, todo mundo sabe. Mas, durante a paralisação dos caminhoneiros, ela passou a ser fundamental para os serviços de entrega devido à alta demanda, que dobrou o número de pedidos. O Samuel pedala há 3 meses e já notou a mudança. Cada entrega que a gente faz, a gente tem um valor exato para ganhar. Aí tem lá no próprio aplicativo pessoas que gostam de dar gorjetas, né? Dá para você dar a gorjeta pelo aplicativo mesmo. O mínimo da corrida é que até 3 km é R$ 6,90. Aí se o cliente der R$ 3 reais de gorjeta, aí vai para R$ 9,90, R$ 10. Esta empresa atua no mercado de entrega há 5 anos. Antes, ela fazia 500 entregas por dia. Com a paralisação, esse número subiu para 2.000. A empresa também teve que contratar mais ciclistas para dar conta das encomendas. Com a greve dos caminhoneiros, aumentou bastante nossa demanda. Muitos clientes que pouco procuravam a gente, hoje procuraram muito. A gente priorizou os clientes que estão ativos, mas mesmo assim vários clientes novos apareceram. O Léo é o mais novo ciclista. Com um equipamento que acopla na cadeira de rodas, ele já consegue fazer entregas em vários estabelecimentos. Fiz 2 entregas hoje, fui no cartório hoje, fui fazer entrega no cabeleireiro também. Estou gostando demais. Experiência nova, muito gostoso fazer isso. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu ao Supremo Tribunal Federal que um inquérito aberto contra José Serra, do PSDB, seja enviado à primeira instância da Justiça Federal de São Paulo. Nele, é investigado se a construtora Odebrecht pagou Caixa 2 em campanhas ao senador quando o Tucano era governador do estado. Na petição, a procuradora explicou que o Supremo não tem mais competência para julgar o caso, após a decisão da Corte que definiu que deputados e senadores devem responder a processos somente se o fato estiver relacionado com o mandato. Serra nega qualquer irregularidade. A Justiça Federal condenou o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do MDB, por desvios na Caixa Econômica Federal. Nesta ação, Cunha recebeu pena de 24 anos e 10 meses de prisão. Ele foi considerado culpado pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e violação de sigilo funcional. O ex-presidente da Câmara, que está preso em Curitiba, já foi condenado a 14 anos e meio de prisão na Lava Jato por receber propina em troca de contratos com a Petrobras. A defesa de Cunha diz que vai recorrer da decisão. Além de Cunha, também foram condenados neste processo o ex-ministro e ex-presidente Eduardo Henrique Alves, do MDB. A pena dele, que é de 8 anos e 8 meses de reclusão. Atualmente, o ex-ministro cumpre prisão domiciliar. A defesa disse que vai recorrer. E Lúcio Funaro, condenado a 8 anos e 2 meses de prisão,
fechou um acordo de delação premiada anteriormente, por isso poderá cumprir a pena em casa. Os presidentes da Coreia do Norte e dos Estados Unidos vão mesmo se encontrar daqui a pouco mais de uma semana em Singapura. Foi feito depois da reunião entre Kim Yong-chol, representante da Coreia do Norte, e o presidente Trump na Casa Branca. No encontro, uma carta escrita pelo presidente norte-coreano Kim Jong-un foi entregue a Trump. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, garantiu que as discussões com a Coreia do Norte estão no caminho certo, mas afirmou que o governo norte-coreano ainda não decidiu se vai abandonar o programa nuclear. Pedro Sánchez, do Partido Socialista Operário Espanhol, é o novo primeiro-ministro da Espanha. Mariano Rajoy, do PP, acusado de corrupção, caiu hoje de manhã. Rajoy perdeu o cargo depois do Parlamento espanhol confirmar a quebra de confiança devido a um escândalo de corrupção semelhante ao investigado no Brasil pela Operação Lava Jato. No primeiro discurso, Sánchez afirmou que a democracia na Espanha abriu uma nova página e que a prioridade é recuperar a dignidade das instituições. Aliados europeus enviaram demonstrações de apoio ao governo socialista. A chanceler alemã, Angela Merkel, disse esperar uma parceria estreita entre os dois países. Parece que o sol e o tempo firme estão com os dias contados aqui em São Paulo. Uma frente fria deve mudar o tempo neste fim de semana. Vamos ver os detalhes com Luciana Magalhães. Uma frente fria avança durante este fim de semana em São Paulo. Amanhã a nebulosidade aumenta e teremos pancadas de chuva à tarde e à noite, máxima de 25 graus. No domingo, essa frente se instala, tempo chuvoso, com mínima de 14 e máxima de 19 apenas. E na segunda, o sol aparece meio tímido, no meio do céu nublado. A chuva pode vir à noite. A máxima fica em 20 graus. E logo mais às 11h30 da noite, o programa Hora do Voto recebe o pré-candidato do PSDB ao governo de São Paulo, João Dória. O programa é ancorado por Maria Lídia Flandoli e tem a participação de Rodolfo Gamberini. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Assista agora Rony Von no Todo Sul. Uma boa noite, bom fim de semana, até segunda. Hoje, 11h30 da noite, em Hora do Voto, confira a entrevista com João Dória, pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PSDB. Assista agora, Todo Seu.